Saudações, pessoal. Tudo bem por aí? Espero que sim. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês um autor difícil, né? Que é o Habermas. Na letra E, Teoria Geral do Direito e da Política, tem lá o item 9, que é Democracia e Direito, o pensamento de Jürgen Habermas. Eu vou descrever para vocês a democracia e o direito, um pouco assim, uma possibilidade, é, uma vertente da explicação de direito e democracia em Habermas. E para a gente tratar de direito e democracia, nós vamos falar também de outra coisa, que é um pouco a continuidade do raciocínio que a gente já teve aqui, que diz respeito à legitimidade. Então, para entender direito e democracia em Habermas, precisamos tratar de legitimidade. E tratar de legitimidade em Habermas é tratar de vários outros itens do edital. Item 6, lá na sociologia tem legitimidade. Então, vamos tratar de democracia em direito, o pensamento de Habermas. Vamos lá então. Deixa eu só fazer uma descrição, porque pode ser que isso seja útil numa resposta dissertativa, em que você tem que às vezes descrever onde, quando tiver espaço para essa descrição, descrever assim um pouco uma qualidade do autor que você tem que tratar. Em um livro chamado As Faces da Justiça, eu escrevi um artigo nele que é o conceito de justiça em Habermas, tá? Tá aqui, ó. É o conceito de justiça em Jürgen Habermas. Nesse livro, para você ler Habermas, se você já teve essa experiência, você sabe que é um autor complicadíssimo. Então você lê o Habermas, depois lê o comentador, depois volta para o Habermas para poder entender o que está escrito ali às vezes. Então veja só como é que você pode descrever o Habermas caso tenha aquelas duas linhas introdutórias, caso tenha esse espaço, para falar sobre o autor. Eu começo a descrever aqui como os comentadores descrevem o Habermas. Então eles vão falar de que existe uma complexa teoria, um elevado nível de abstração teórica. O trabalho teórico de Habermas sobre direito é multifacetado, complexo e sinuoso, não apenas por razões de estilo, mas principalmente porque ele tem ciência de que hoje em dia não é mais possível, como nos tempos de Hegel, construir uma filosofia do direito de um só lance. E a minha querida professora aqui da UNB, chamada Bárbara Freitag, diz o seguinte: trata-se de um autor cujo pensamento se foi cristalizando do confronto crítico com outros autores. Basicamente, o Habermas é um autor complicado, sinuoso, complexo, e é assim que você vai descrever, caso tenha que tratar desse autor, não só na prova subjetiva, como também na prova oral. Já destacar dizendo assim, ó, Habermas é um autor que exige da gente uma linguagem técnica que dificulta o acesso ao seu pensamento. Habermas tem um elevado nível de abstração teórica e que construiu o pensamento dele com base numa crítica a outros autores. Então já é difícil e mais ainda se torna difícil a compreensão porque ele dá por pressuposto que você já conhece outros autores. Então é assim que você vai começar a tratar de Habermas. E aí, ó, só tem alguns livros que eu trouxe aqui para vocês verem a quantidade de coisas que ele já escreveu. São vários temas. Nós vamos pegar um tema importante, que é o direito de democracia, legitimidade do direito. Basicamente, o livro que eu vou usar aqui como guia para a gente tratar dele é esse livro aqui, ó, Direito e Democracia, que é formado por 2 volumes. Né? O meu está meio acabadinho aqui, a capa já saiu, mas o livro é esse, Direito e Democracia. Esse livro, Direito e Democracia, é um pouco uma continuidade de um outro livro chamado Teoria da Ação Comunicativa. O Habermas, no Direito e Democracia, ele vai continuar um pouco a teoria da ação comunicativa, mas com uma pegada assim jurídica, que é o que interessa aqui pra gente, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje, tá? Vamos lá então. Quais são os temas tratados no livro? No livro chamado Direito e Democracia. Ele vai, no comecinho do livro, no prefácio, ele vai começar a falar assim, olha, eu vou tratar aqui da fundamentação dos sistemas jurídicos. Vou tratar da aplicação das normas pelos tribunais, de uma coisa que ele chama de racionalidade da jurisdição. Em um dos trechos do livro, ele critica, por exemplo, o Alexis. O Alexis, no livro Teoria dos Direitos Fundamentais, que está em algum lugar aqui, ele vai se defender, inclusive, da crítica do Habermas, que é feita nesse livro aqui. O Habermas vai dizer que a ponderação, a teoria
a regra da proporcionalidade, ela é irracional, porque confere ao juiz um poder que o juiz não tem. E aí o Alexis, no pós-fácil ao livro Teoria dos Direitos Fundamentais, se defende das críticas do Habermas. Então, além dessa aplicação das normas pelos tribunais, dessa racionalidade da jurisdição, ele vai tratar da legitimidade do controle de constitucionalidade e, mas o que mais interessa para a gente é quais são as condições, quais são as possibilidades de legitimidade do direito nas sociedades contemporâneas, nas sociedades que ele chama de sociedades pós-tradicionais. Atenção, eu não estou falando pós-moderna, não. Eu estou descrevendo uma sociedade moderna que é pós-tradicional. E essa palavra é importante porque ela é meio que ela descreve um pouco como o Habermas descreve a sociedade atual. Então, anote essa palavra que ela é importante. Sociedade pós-tradicional, que não tem relação com a sociedade pós-moderna. O Habermas descreve a modernidade, a sociedade moderna, numa lógica pós-tradicional. Tá? Feitos esses pressupostos, vamos tentar então tratar dessa legitimidade habermasiana. E aí, eu vou ler para vocês aqui alguns trechos do livro, onde ele vai explicar para a gente como funciona essa legitimidade. Olha só, numa época de uma política inteiramente secularizada, não se pode ter nem manter um Estado de direito sem democracia radical. A ideia de democracia radical é importante e eu vou tentar demonstrar para vocês como isso funciona à medida que a gente for caminhando. Tá? Não é possível manter um Estado de direito sem democracia radical. Vou deixar o livro aqui para nós vamos ler vários trechos. Em Habermas, nessa obra, existe um nexo interno, uma conexão interna entre, de um lado, Estado de direito e, de outro lado, democracia. Nós vamos chegar nessa conclusão, já já. Mas para chegar nessa conclusão, nós vamos dar um passo atrás e vamos descrever como o Habermas enxerga a nossa sociedade. De que sociedade o Habermas está tratando? Vamos lá. O ponto de partida do livro é uma descrição, é a constatação que nós vivemos numa sociedade profanizada. Essa é a expressão que ele usa. Eu vou tentar fazer aqui um elenco dessas descrições da sociedade. Que tipo de sociedade é essa? Uma sociedade na qual aquelas cosmovisões éticas que eram coletivamente impositivas, elas foram todas desintegradas. Se você pensar na legitimidade, na busca da legitimidade por uma norma superior, por uma norma hipotética fundamental, pela metafísica, pelo direito natural, não, isso não existe mais. Por quê? Porque desde a Reforma Protestante, e aí eu estou falando um pouco de Weber aqui, que é um modelo inspirador de Habermas, desde a Reforma Protestante, a gente não tem mais essa cosmovisão coletivamente impositiva, uma visão de mundo única e direcional. Nós não temos mais isso. Nós temos que manter as instituições sociais, e dentro das instituições sociais eu estou incluindo o Estado, eu estou incluindo o direito, nós temos que manter essas instituições sem que elas estejam garantidas por um fundamento meta-social. Aquelas nossas antigas certezas, o Habermas está dizendo, aquelas nossas antigas certezas, elas são pluralizadas e cada vez mais essas certezas elas são diferenciadas. Nós vivemos numa sociedade chamada de multicultural. Nós temos uma complexidade ideológica imensa. É impossível, nesse tipo de sociedade, estabelecer uma base que é comum para regulamentar questões que são problemáticas. Nesse livro aqui, Teoria da Ação Comunicativa, o Habermas defende um pouco que a linguagem ela exerceu por um longo período uma base comum para regulamentar essas questões problemáticas. A linguagem, a partir do momento que a gente segue uma sociedade multicultural, uma sociedade que não está baseada num modelo único de viver, de pensar, de raciocinar, a linguagem ela perdeu um pouco a força suficiente para assegurar a integração social.
Quem é que então, já que a linguagem nessa sociedade multicultural, ela não consegue assegurar essa integridade social, essa integração social, quem é que vai carregar esse fardo da integração social? Não tem solução? Já que vivemos numa sociedade plurifacetária, não temos mais um fundamento de vida comum? Tem solução. E um mecanismo, uma instituição fundamental, ela vai assumir esse papel de, de preenchimento do déficit estabilizador da sociedade. Quem é que vai exercer esse papel? O direito. Pronto. O direito ele atua como um mecanismo de integração social. Ele que vai estabelecer as conexões da sociedade. Nós vamos nos comunicar com as outras pessoas por intermédio de uma coisa chamada direito. Tá? Esse é o pressuposto do raciocínio. Vivemos, portanto, numa sociedade que tem um pensamento que é pós-metafísico. Quais são as expressões que o Habermas usa para descrever a sociedade atual? Ele vai dizer, nós temos uma política pós-metafísica, uma política radicalmente intramundana, uma política profana, uma política secularizada. Basicamente, o que ele está dizendo com todas essas expressões é: não temos mais um mundo que tem um fundamento único de vida. Não existe mais isso. Considerando isso, a questão posta pelo Habermas nesse livro, Direito e Democracia, é a seguinte: como é que, nesse mundo, o Estado e o direito, que perderam essa substância sagrada, como é que eles vão se legitimar? Nós não temos mais um fundamento dessa moral superior, no direito natural, na religião, na metafísica, na ideia platônica, né, de um direito superior. Ao mesmo tempo, a gente não vai fundar a legitimidade do Estado e a legitimidade do direito numa posição empírica, empirista, que está preso às contingências das decisões do legislador. Então, nós temos um mundo novo, um mundo pós-metafísico, que nesse mundo, mais do que nunca, exige-se a presença de um Estado e a presença de um direito. Qual é o risco? O risco é o seguinte: o Habermas ele parte do pressuposto de que a democracia, ela aparentemente, ela continua sendo um ideal. As instituições de liberdade que sustentam a democracia, contudo, elas não são mais inatacáveis. Vou ler para vocês aqui onde é que ele descreve essa descrição da importância da democracia e do risco que a democracia ele corre hoje. Olha só. Nas condições do pensamento pós-metafísico que representa atualmente a única alternativa convincente, apesar dos fundamentalismos que reagem às perdas provocadas pela modernização, o Estado perdeu sua substância sagrada. Ora, o processo de secularização das bases espirituais do poder do Estado sofre de deficiências que precisam ser compensadas através de uma democratização progressiva, para que o Estado de Direito não venha a correr perigo. O pressuposto do raciocínio, portanto, é o Estado de Direito ele está em risco. Por quê? Nós perdemos aquele fundamento único, sagrado, de legitimação do Estado e do direito. Tá claro isso? Então, essa política chamada pelo Habermas de pós-metafísica, ela não vai buscar tentar alcançar a legitimidade, o fundamento de validade das normas e do Estado nessa ideia de direito natural. A gente abandona isso. A legitimidade do direito e do próprio Estado, ela vai vir, ela surge do fato de que, e isso é importante marcar, você tem que anotar isso, a legitimação do direito, ela advém do fato as normas jurídicas, elas vão ser produzidas pelas pessoas que vão se submeter a essas normas jurídicas. Vou falar a mesma coisa de outra forma. A legitimidade, ela advém do fato de que os afetados pelas normas jurídicas, eles se reconhecem como coautores dessas normas positivadas.
Ao mesmo tempo que o Estado de Direito preservado, ele existe, ele é necessário para que a nossa vida continue funcionando, funcionalmente adequada. Essas normas elas devem existir, mas elas só são legítimas se as pessoas que vão se submeter a essas normas, elas se enxergarem como coautoras dessa norma. Isso é uma ideia importante e isso só vai acontecer quando nós tivermos uma democracia radical, em termos habermasianos. Na teoria do direito, isso implica uma mudança, uma modificação. Porque se você pensar na ideia de legitimidade, tal como ela foi construída durante 2.500 anos, a gente sempre tenta buscar um fundamento metafísico, um fundamento religioso para buscar a ideia de validade. E aí surge na teoria do direito uma nova forma de buscar essa legitimidade. E eu vou ler aqui um autor chamado Niklas Luhmann. E ele vai dizer para a gente o seguinte, olha só, essas considerações evidenciam fortes discrepâncias com respeito à discussão clássica da legitimação e que parecem tornar questionável a continuidade do uso desse conceito. Num primeiro sentido, isso reside no abandono da referência do conceito a normas ou valores últimos. A legitimação ela não passa a ser não mais buscada num fundamento último, mas passa a ser buscada no procedimento de elaboração da norma. E essa é a grande modificação que o Habermas ele está acompanhando. Tá? Um dos autores importantes que cria essa virada teórica, em que você não vai ficar buscando mais a legitimidade ou a validade da norma num fundamento último, e você vai buscar num procedimento, um dos autores importantes que tratam disso é um sujeito chamado Niklas Luhmann. E o Habermas ele se comunicou muito com o Luhmann, mas tem uma hora em que eles se separam, teoricamente. Tá bom? Então, a gente passa a tratar agora de um procedimento. E esse procedimento vai gerar a formação da opinião, vai formar a vontade das pessoas. Existe em Habermas um nexo interno entre direito e política. Só para lembrar, o direito é o troféu da política. Quando a gente tem uma questão para decidir se a gente vai seguir o caminho A ou o caminho B, como é que a gente resolve isso numa sociedade moderna, democrática? A gente delibera, a gente discute, a gente debate e a gente diz o seguinte: nós vamos seguir o caminho A, nós não concordamos com o caminho B. E isso é feito de forma livre, de forma democrática. Eu vou explicar isso à medida que nós formos discutindo o Habermas. Então a gente passa a tratar não mais de um fundamento último, metafísico, e a gente passa a tratar de um fundamento do direito de forma procedimental. Tá bom? É assim que você vai enxergar isso. Então, lembrando que o Habermas considera um nexo interno entre direito e política. E eu falei, o direito é o troféu da política. Por quê? Porque uma vez que a gente discute politicamente qual é o caminho a ser seguido, uma vez discutido, decidido, nós criamos uma norma vinculante. E todo mundo submete a essa norma, mesmo quem perdeu no debate. Nós criamos a norma vinculante e significa dizer que nós criamos o direito. E o direito é criado deliberativamente. Tá bom? O direito é o troféu da política. Quem ganha o debate, a deliberação política, cria o direito, cria a norma a qual todo mundo vai submeter. Nesse procedimento, e é muito importante que vocês marquem isso, é importantíssimo que você assegure a essas pessoas que estão discutindo, que estão deliberando, liberdades iguais. Você vai conceder a ela liberdades iguais por meio de direitos gerais de participação, direitos de comunicação. Daí a importância do debate sobre o fake news. Nós vamos falar sobre isso à medida que a gente for caminhando aqui. Então, legitimidade do direito, a ordem jurídica ela só vai ser legítima quando ela assegurar a autonomia de todos os cidadãos de forma equitativa. O Habermas ele vai propor um paradigma que que ele chama de paradigma procedimentalista. Vamos tentar entender que paradigma é esse e
qual é a inovação do paradigma procedimentalista em relação aos paradigmas anteriores ou criticados, que são o paradigma liberal e o paradigma social. Vamos nessa aqui. Vamos tentar entender então como é que se dá essa transição do paradigma procedimental. Antes disso, eu só vou ler para você uma coisa que eu esqueci de trazer durante a apresentação da democracia, que o Habermas diz assim, nessa transição para a sociedade pós-metafísica, as democracias elas correm risco, elas continuam sendo valor fundamental para várias sociedades, mas elas não sobrevivem sem um risco. E aí, um livro que demonstra que o Habermas estava certo é um livro que chama Como as Democracias Morrem. Ele vai escrever o livro no meio do mandato do anterior, do presidente americano anterior. E aí o livro começa assim, a democracia norte-americana está em perigo? Mas como é que você faz uma pergunta dessa se o cara foi eleito presidente dos Estados Unidos? Aí ele vai dizer o seguinte, olha, existem formas diferentes de você exterminar a democracia. E ele vai descrever, por exemplo, aqui o golpe que aconteceu em 11 de setembro de 73 no Chile, quando invadiram lá o Palácio La Moneda e tiraram o presidente Salvador Allende, e disse, olha, essa modalidade é uma forma de você acabar com a democracia. Mas aí ele vai dizer o seguinte, o alerta é o seguinte, porém, há outra maneira de arruinar uma democracia. É menos dramática, mas igualmente destrutiva. Democracias podem morrer não nas mãos de generais, mas de líderes eleitos, presidentes ou primeiros ministros, que subvertem o próprio processo que os levou ao poder. Alguns desses líderes desmantelam a democracia rapidamente, como fez Hitler na sequência do incêndio do Reichstag em 1933 na Alemanha. Com mais frequência, porém, as democracias decaem aos poucos, em etapas que mal chegam a ser visíveis. E aí ele menciona aqui o exemplo do Hugo Chávez na Venezuela, mas tem outros exemplos. Então, o que o Habermas está dizendo é democracia é um valor importante, mas ela não está fora de perigo. Tá? Só queria registrar esse ponto interessante. Vamos então tentar agora demonstrar ou descrever em que consiste esse chamado modelo procedimentalista, ou paradigma procedimentalista, em relação aos modelos liberal e modelo social. Vamos lá. O Habermas ele vai tentar um pouco tratar das condições do pensamento pós-metafísico. O direito, como a gente falou, ele tem um papel primordial na tarefa de defender a democracia. Nos paradigmas anteriores, o liberal e o social, o direito foi encobertado. Ele não tinha não foi descrito, não foi colocado no lugar de privilégio nesses paradigmas. No paradigma procedimental, existe uma coesão interna entre direito e democracia. Vamos tentar explicar isso a partir, no primeiro momento, da evolução de uma coisa que é conhecida como direito subjetivo. Vamos lá, como é que se deu essa evolução? Em primeiro lugar, na evolução da sociedade, a gente começou a separar um catálogo de direitos naturais, no primeiro momento, direitos naturais subjetivos. Nessa situação, cada pessoa tinha o direito de usar a força sempre que a minha liberdade subjetiva ela ficasse ferida, ela fosse violada, ela fosse ameaçada. Num segundo momento, no segundo lugar, esse direito subjetivo ele foi sucedido por um direito positivado. Nós tínhamos um direito natural e o direito natural ele foi sucedido pelo direito positivo. Os meios, nessa passagem, os meios legítimos de usar a força, eles passaram a ser monopolizados pelo Estado. Então, aquele antigo direito de usar a força, ele é transformado, ele é convertido numa autorização para iniciar uma ação judicial, para você acionar o Estado. E você tem vários autores que tratam disso. O que é importante aqui para a gente é contextualizar essa teoria, essa filosofia do direito, no direito em si. Ao mesmo tempo que você positivou esses direitos, que eram antigos direitos naturais, você complementa esses direitos com um catálogo de direitos de defesa. Direitos de defesa contra o próprio Estado. É uma proteção do indivíduo contra interferências do aparelho estatal.
é o que nós chamamos, é o que o Habermas descreve, é o que todo mundo chama de paradigma liberal. No paradigma liberal, portanto, a ideia é garantir uma coisa que é importante, uma expressão importante para vocês: a autonomia privada. Ela vai se contrapor a uma outra autonomia, que é chamada de autonomia pública. E a junção dessas duas autonomias é o que o Habermas vai chamar de co-originalidade, que é o que funda o paradigma procedimental de Habermas. Tá? Então vamos voltar aqui para o nosso raciocínio. Nesse primeiro momento, nós precisávamos garantir a autonomia privada. Nesse processo de garantir a autonomia privada, a gente criou um catálogo de direitos que são catálogos puramente formais, que são chamados direitos negativos em relação ao Estado e em relação a outros cidadãos, que é o que Jelinek chama de status jurídico negativo. Se você estudou direitos humanos recentemente, você está sabendo que eu estou descrevendo aqui como e quando e por que nós criamos os direitos humanos de primeira dimensão, que antigamente era chamado de direitos de primeira geração. Vamos ver como é que isso se reflete na teoria do direito em Habermas. Veja só a importância disso, desse debate para a teoria do direito. Diz o Habermas: do ponto de vista histórico, os direitos subjetivos privados que foram talhados para a busca estratégica de interesses privados e que configuram espaços legítimos para as liberdades de ação individuais, constituem o núcleo do direito moderno. A ideia de direitos subjetivos, que o Habermas descreve como um elemento importantíssimo para entender a autonomia privada, isso é o fundamento do direito moderno. O nosso direito, a nossa teoria jurídica foi criada a partir, portanto, dessa proteção da autodeterminação individual, nessa ideia de proteger liberdades negativas, liberdade de fazer, de não fazer o que eu desejo, liberdade de contrato, direito à propriedade, herança, uma garantia institucional de casamento, da família, tá bom? E aqui vamos só fazer uma pausa para poder tratar um pouco sobre teoria do direito. E aí nós temos a ideia de uma coisa chamada direito subjetivo. E o Habermas vai tratar disso aqui também. Se você lembra bem, o direito subjetivo, nós temos autores que tratam disso. Nós temos a teoria subjetiva de Winchild. O Winchild, ele defendia a ideia segundo a qual o direito subjetivo era a vontade juridicamente tutelada. Era a teoria da vontade, teoria subjetiva de Bernard Winchild. Todos eles tentando demonstrar como a sociedade vai se organizar a partir desse fundamento de direito subjetivo. Primeira teoria, portanto, Bernard Winchild, teoria da vontade. Nós temos uma outra teoria, um outro teórico que critica Winchild, mas está no mesmo trilho, no mesmo lado do rio, que é um sujeito chamado Rudolf von Jhering. E ele vai criticar a teoria da vontade, Winchild, e vai criar a teoria objetiva do direito subjetivo. O Jhering vai dizer: não, o que fundamenta o direito subjetivo não é a vontade, e sim o interesse. Basicamente, se você está ouvindo isso e pensando junto comigo, você está dizendo para mim o seguinte: gente, mas você mudou uma palavra só. Basicamente, o raciocínio está certo. É isso mesmo. Tanto é que um outro autor chamado Hans Kelsen critica essas teorias. O Kelsen, ele vai criar uma teoria que posteriormente vai ser batizada de teoria negativista. O Kelsen vai dizer para a gente o seguinte: nunca que eu vou admitir que a vontade ou o interesse de um indivíduo vai criar direito, vai gerar direito para alguém. Não, eu não vou dizer isso. Para mim, Hans Kelsen dizendo, para mim, o que existe é o direito objetivo, uma obrigação jurídica. E isso que vocês chamam de direito subjetivo é um mero reflexo de um dever jurídico. É a chamada teoria negativista de Hans Kelsen, tá bom? Basicamente, o que o Kelsen está dizendo é o seguinte: vocês que estão assistindo essa aula, vocês não têm um direito subjetivo de assistir essa aula. O que existe é um dever do Juliano de estar aqui. Por acaso, vocês estão se beneficiando, eu espero que sim, se beneficiando de um dever meu.
É a teoria negativista do direito subjetivo de Hans Kelsen. Para vocês entendam que nesse século XIX, vários autores tentam descrever o que é esse direito subjetivo. E aí, veja só o que o Habermas diz a respeito dessas teorias. Olha só. Direitos subjetivos valem desde a época de Windchild, está tratando do autor, como reflexo de uma ordem jurídica, a qual transmite a indivíduos o poder de vontade, a ideia da vontade, teoria subjetiva de Windchild. O poder de vontade incorporada objetivamente nela. Abre aspas, direito é um poder de vontade ou dominação da vontade conferido pela ordem jurídica. Mais tarde, a interpretação utilitarista de Ehring, segundo a qual o proveito e não a vontade constitui a substância do direito, é introduzida nessa definição. Abre aspas, Habermas citando Ehring. O direito subjetivo é conceitualmente um poder jurídico conferido ao indivíduo através da ordem jurídica, cujo fim consiste em ser um meio para a satisfação de interesses humanos. Então anota essas expressões aqui, por favor. Windchild, teoria da vontade, teoria subjetiva. E Ehring, teoria objetiva, ou teoria do interesse. E o Kelsen, que não é mencionado aqui, mas ele é importante, cria a teoria negativista. Tá bom? Vamos voltar então aqui para o Habermas, nessa descrição do paradigma procedimentalista habermasiano. Essas construções jurídicas, construções racionais, elas vão descrever basicamente como é que uma sociedade bem ordenada ela tem que ser organizada. Nós constatamos que essa visão de mundo jurídica do positivismo, do liberalismo, ela foi insuficiente. Esse modelo do paradigma liberal, ele encontrou uma dificuldade. A dificuldade era especificar quais são as condições para que esses princípios de direito subjetivo eles pudessem ser realizados. E aí o Habermas vai descrever o que ele chama de efeito desmascarador. Um capítulo do livro que chama o desencantamento, deixa eu achar aqui a expressão certinha para falar para vocês, porque vocês podem notar e usar isso na prova. O desencantamento do direito por obra das ciências sociais. Então vamos lá, vamos só recuperar aqui o raciocínio. Nós estamos descrevendo o paradigma procedimentalista de Habermas. Ele vai dizer, o paradigma procedimentalista, ele se complementa, não é que ele se contrapõe, mas ele se complementa ao paradigma liberal. O paradigma liberal é aquele que acha que você montar na sua cabeça jurídica, no seu raciocínio jurídico, uma lógica bem ordenada, automaticamente isso gera uma sociedade bem ordenada. O Habermas está dizendo o seguinte, isso infelizmente não aconteceu, que é o chamado efeito desmascarador. Vou ler para vocês aqui como é que ele descreve esse efeito desmascarador. A categoria do direito perde a sua posição-chave na estratégia teórica. Parece que a reprodução da vida social é por demais complexa, não se prestando a uma apreensão por parte das figuras normativas rígidas do direito racional. Basicamente, o que o Habermas está dizendo é: os juristas eles acham que basta criar uma lei que você resolve, basta você pensar no direito subjetivo e a ideia de autonomia privada que você resolve todos os problemas da sociedade. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer isso. Esse é o efeito desmascarador. E se começa a pensar que os próprios mecanismos da integração social são de natureza não normativa. Não é o direito que sustenta a vida em sociedade. A anatomia da sociedade burguesa, vertida em conceitos da economia política, possui um efeito desmascarador. Essa é a expressão. Revela que o esqueleto que mantém coeso o organismo social não é mais o conjunto das relações de direito, e sim o das relações de produção. Basicamente, ele está falando aqui de Adam Smith, de Ricardo, de Karl Marx, que vão dizer para a gente o seguinte: olha, você está achando que o direito ele é um direito autônomo e ele vai resolver os problemas? Na verdade, não. Numa visão marxista, o direito ele é ideológico. O direito é um mero reflexo das relações de produção do sistema capitalista. Então, o que sustenta, o que move essa roda da sociedade não é o direito, infelizmente, juristas. Eu tenho que dizer isso para vocês, diz Marx.
O que move essa roda são relações de produção, que é isso que o Habermas disse aqui, que a ideia, os mecanismos de integração social são de natureza não normativa. Esse é o chamado efeito desmascarador. Então, a gente começa a entender que a mera positivação ou o direito ou essa autonomia privada, a preservação de direitos fundamentais, de direitos de primeira geração, não são suficientes para, vamos dizer assim, é uma expressão que não é do Habermas, mas é minha, não são suficientes para emancipar a sociedade. Se a gente nota que o paradigma liberal não é suficiente, a gente tem que criar um novo paradigma. Que paradigma é esse, então, que a gente cria? A gente cria um novo paradigma chamado de paradigma social. Nós vamos criar uma nova forma de pensar, de ordenar, de disciplinar a sociedade para resolver os problemas que o paradigma liberal não resolveu. Nós vamos tentar, então, materializar a autonomia privada. E aí nós vamos fazer isso como? Nós vamos criar um novo status jurídico. Nós vamos criar um status jurídico positivo. Se você leu sobre direitos humanos recentemente, você sabe que o Habermas está descrevendo, mesmo sem falar, os direitos humanos de segunda dimensão, que são criados para resolver, portanto, os problemas que os direitos humanos de primeira dimensão não conseguiram resolver. Então nós vamos criar uma consideração ética, uma consideração social na qual aspectos sociais infiltram-se, eles são infiltrados numa região do direito que até então nunca era possível pensar. Porque nós vamos passar a enxergar a possibilidade do Estado se infiltrar na autonomia privada. Por exemplo, na distribuição da riqueza. A gente constatou que o liberalismo falhou nessa ideia de liberdade. O liberalismo não foi suficientemente capaz de garantir, de preservar a liberdade. O que a gente cria? Um novo paradigma, um paradigma do Estado social. E esse paradigma ele se estabelece, ele se institui como um sucesso. Há quem diga que o livro O Capital, do Marx, é um livro de cabeceira do sistema capitalista. Porque quando o sistema capitalista ele começa a ruir, ele leu o Capital, as críticas do marxismo e se reinventa. O Estado social ele é uma reinvenção do sistema capitalista para se preservar. Basicamente, nós estamos falando aqui de um modelo que preserva um grupo de pessoas que não é absorvido pelo sistema. O sistema ele consegue funcionar dando emprego para, sei lá, 70% da sociedade. Os outros 30% eles são imprestáveis, eles não são úteis para o sistema. E aí, quando isso começa a incomodar o sistema capitalista, o que acontece? O próprio sistema tem que criar um mecanismo de compensação. Então ele cria um modelo de Estado social. E aí ele vai pegar essas pessoas e vai distribuir alguma riqueza para essas pessoas. Só abrindo um parênteses aqui, tem um autor mais recente chamado Zygmunt Bauman. E a tese do Bauman é a seguinte: esse modelo do Estado social, a classe média não quer mais pagar por ele. A sociedade não quer mais pagar por essas pessoas que não ingressam no sistema por emprego formal. Então, o Bauman diz que a prisão é um modelo que substitui o Estado social. O que é a prisão? Quando você tem as pessoas que não se integram ao sistema, ao modo de produção capitalista, você precisa dar um jeito nelas. Como eu não quero mais financiar, eu enquanto classe média, enquanto sociedade, não quero mais financiar essas pessoas, o que eu faço? Aprisiono, coloco ela numa caixa e largo essas pessoas lá. Tá? É uma tese do Bauman que substitui o paradigma do Estado social. Vamos voltar aqui para o Habermas. O Estado social, ele vai dizer, o Estado social ele se consagrou, né, como mecanismo para resolver o problema que o Estado liberal não conseguiu resolver. Mas o Estado social, em Habermas, continua com um problema muito sério, muito grave. E o Habermas vai dizer, o Estado social, o paradigma social, ele deixou transparecer um efeito colateral, um efeito que é disfuncional. E qual é o efeito disfuncional do Estado social? Impor limitações à autodeterminação.
Então compreenda uma coisa. A autonomia individual, nós precisávamos preservar essa autonomia individual. Então nós criamos um Estado liberal. O direito, junto com isso, criou a categoria direito subjetivo, que tem muito a ver com essa ideia de Estado liberal. Nós constatamos que o Estado liberal não gerou essa autonomia, não emancipou os indivíduos, porque geramos uma desigualdade muito grande. Então vamos resolver isso? Vamos criar então um paradigma novo, o paradigma do Estado social. O que o Habermas diz é que o paradigma do Estado social ele tem um efeito colateral, um efeito disfuncional. Por quê? Porque ele vai limitar a autodeterminação. Basicamente, o paradigma social não reconstitui a autonomia privada, que era o que a gente estava tentando fazer desde o momento que a gente criou o primeiro paradigma lá. Tá? O que o Habermas vai dizer? O Estado social ele se transforma numa ameaça, na verdade, à autonomia privada. Por quê? Essas intervenções antecipadas do Estado, esse Estado providente, né? Esse Estado providência, ele vai prejudicar a autonomia que ele queria proteger. Porque o Habermas defende que o Estado social ele é excessivamente paternalista. Veja só um exemplo aqui que ele trata que diz respeito a um Estado tentando proteger a mulher no mercado de trabalho, né? Essas intervenções estatais que, segundo Habermas, dessa forma, elas impedem a autonomia privada. Diz ele, desde o final dos anos 60, as fronteiras se misturaram em países como os Estados Unidos e a Alemanha. A partir dessa época, um novo movimento feminista chama a atenção do público para o fato de que as exigências de direitos iguais contidas no modelo liberal ou no Estado social estão longe de serem preenchidas e de que os programas implantados com sucesso têm consequências ambivalentes, ou seja, têm aspectos positivos e têm aspectos negativos. Muitas vezes, o paternalismo do Estado é a expressão que ele usa, paternalismo estatal. Muitas vezes, o paternalismo do Estado social tinha sido tomado ao pé da letra. Vamos lá. A materialização do direito, que a princípio visava eliminar a discriminação das mulheres, a autodeterminação das mulheres, produziu efeitos contrários, na medida em que a proteção da gestação e da maternidade apenas agravava o risco do desemprego das mulheres, uma vez que normas de proteção do trabalho reforçaram a segregação do mercado de trabalho, situando-as nos grupos de salário mais baixo. Você protege as mulheres para garantir essa autonomia privada, mas você tem um efeito disfuncional dessa ideia de paternalismo estatal. Tá? Eu lembrei aqui da ética consequencialista, que é muito exigida para os magistrados. A gente tem sempre que pensar que, às vezes, uma ação do Estado gera uma consequência, e não só como fundamento das decisões judiciais, mas fundamento de próprias ações estatais. Tá bom? O que o Habermas está dizendo, então, portanto, é o Estado social, ele, na verdade, ele perpetua a necessidade do benefício previsto criado pelo Estado. Ele vai fortalecer o motivo da necessidade da intervenção. Essa é a ideia de paternalismo. O que o Habermas vai chamar em outro momento, em outro contexto, de colonização do mundo da vida. Colonização do mundo da vida. Mas para explicar essa expressão, nós vamos passar para outros cantos, então vamos ficar só nessa expressão, tá? Mas nada impede que você use essa expressão aqui nesse contexto, de paternalismo como uma espécie de colonização do mundo da vida. Basicamente, o Estado social, ele não transforma o status quo. Na verdade, o Estado social é uma medida de afirmação do próprio status quo. Então, temos um problema, um dilema aqui. O Estado liberal, criado para proteger o indivíduo, não protegeu. O Estado social, que foi criado para proteger o indivíduo, também não protegeu. Qual é a solução? Acabar com a sociedade? Não. Nós vamos introduzir o paradigma procedimentalista do direito em Habermas. Para explicar isso, tem dois aspectos importantes. O primeiro deles diz respeito à legitimidade das ordens jurídicas. É uma expressão muito importante para a gente. E a outra é a ideia de equiprimordialidade ou co-originalidade. Então vamos começar pela legitimidade, para depois falar da co-originalidade.
Legitimidade. Esse paradigma ou essa compreensão procedimentalista do direito, ele vai procurar proteger as condições do procedimento democrático. A própria palavra descreve do que nós estamos falando. Lembrando que a gente abandonou aquela ideia de buscar a legitimidade do fundamento último. Não, vamos buscar agora a legitimidade num procedimento. Então, o paradigma procedimentalista retrata essa ideia. Ele vai tentar demonstrar que a única fonte que pode legitimar o Estado, o direito, são o que o Habermas chama de pressupostos comunicativos. São as condições do processo de formação democrática da opinião e da vontade. Vamos lá, eu vou ler um trecho aqui do livro para vocês verem como é que ele descreve isso. Nós vamos voltar a esse mesmo trecho no final. De um lado, a teoria do direito, fundada no discurso, entende que o Estado democrático de direito, como a institucionalização de processos e pressupostos comunicacionais necessários para a formação discursiva da opinião e da vontade, a qual possibilita, por seu turno, o exercício da autonomia política e a criação legítima do direito. Nós estamos falando, portanto, uma conexão interna entre direito e política. Nós estamos falando de que a forma que existe de você legitimar o direito é você criar um procedimento de elaboração dessa norma que não se limita a um processo legislativo. Não, você dá um passo atrás e você volta à ideia de uma coisa que eu falei bem no comecinho, que eu falei de democracia radical. Democracia não é só votar. Não é só apertar a tecla lá da urna eletrônica e dizer quem você vai votar. Democracia vai muito além disso em Habermas. É a ideia de democracia radical. Vamos ver então como é que funciona esse paradigma procedimentalista, que está ligado, atrelado à ideia de democracia radical. Basicamente, na minha linguagem simples aqui, você pode pensar que o Habermas defende a seguinte tese. Uma ordem legítima não é uma ordem jurídica legítima, não é uma ordem legítima porque as pessoas votaram. Não. Ele vai além, ele vai no infinitesimal, ele vai na microfísica, ele vai em como é que as pessoas elas participam desse processo democrático. É a ideia de democracia radical. E ele vai dizer o seguinte: às vezes, a qualidade deliberativa desse procedimento democrático ela passa a ser sofrível. É necessário, e o Habermas defende isso, é necessário haver uma qualificação dos cidadãos para poder participar do debate. O Habermas ele vai dizer o seguinte, ele reconhece que existem pessoas que têm os próprios problemas cotidianos, os problemas do trabalho, de estudo, estou estudando para concurso, não me pergunta sobre política, não quero falar sobre isso, moradia, doença, fome. Fome, algo que está muito próximo da gente hoje em dia. Então, essas mesmas pessoas, elas são chamadas de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos para se envolver numa construção política, jurídica que é muito especializada. Num debate que, às vezes, o debate está muito abstraído do contexto, da experiência, do que o Habermas chama de mundo da vida, que é quando a gente se encontra em sociedade, como a gente interage com as pessoas, o mundo da cultura, o mundo da vida, o mundo da vida. E aí vai dizer o seguinte, tem que criar um mecanismo que vai garantir uma participação dessas pessoas, mas não é uma participação qualquer, não é só apertar um botão na urna. É necessário que haja uma participação com o mínimo de segurança social. O Habermas, ele é europeu, ele não é brasileiro. Então os problemas da Europa são problemas diferentes do nosso, né? Então ele fala, por exemplo, de proteção contra perigos ecológicos. Mas no Brasil a gente pode falar da fome, por exemplo. Tá? Então vamos ver aqui como é que ele descreve essa necessidade de uma educação emancipadora. Educação emancipadora é uma expressão que eu estou dizendo, não é ele que usa. Mas as pessoas precisam participar do procedimento democrático de uma forma informada. Vamos lá. Diz ele, o ponto de partida último da qualificação ao título de cidadão é, hoje em dia, a liberdade igual de cada cidadão, independentemente de seus dons naturais, capacidades ou qualidades de realização.
Não apenas os indivíduos está interessado nisso. Porém, a sociedade democrática como um todo não sobrevive se as decisões tomadas por pessoas não tiverem uma certa qualidade, que pode ser definida de várias maneiras. Através disso, ela também está interessada na qualificação dos cidadãos, em seu poder de informação, em sua capacidade de refletir, de levar em conta as consequências das decisões politicamente relevantes, em sua vontade de formular e impor interesses levando em conta os interesses dos seus concidadãos e das gerações futuras. Numa palavra, ela está interessada em sua competência comunicativa. A distribuição desigual de bens vitais diminui a qualificação dos cidadãos e, com isso, a possível racionalidade das decisões coletivas. Por esta razão, uma política que compensa a distribuição desigual dos bens disponíveis numa sociedade pode ser justificada como uma política de qualificação dos cidadãos. Logicamente, portanto, o Habermas ele não vai dizer que o Estado ele não pode ser interventor porque isso fere a autonomia. Ele vai dizer o seguinte: isso não quer dizer que o Habermas é um liberal ou um libertarista. Não. Aqui ele está defendendo que as pessoas precisam de uma política pública de qualificação no raciocínio, na forma de pensar, para que as pessoas possam participar do debate público, da autonomia pública, de uma maneira mais qualificada. Tá bom? O que o Habermas está dizendo, portanto, ele está defendendo, então, a possibilidade de uma compensação social, uma medida para capacitar os grupos que são ameaçados. É necessário, Habermas defende, como a gente acabou de ler aqui, que é necessário que a gente introduza nesses grupos que são ameaçados pelos processos de decisão do Estado uma compreensão mais qualificada. Tá? É isso que o Habermas está dizendo. Então, para que haja democracia, não significa que as pessoas votam de qualquer jeito. Não significa que as pessoas decidem de qualquer jeito. Não. Tem que ser uma decisão qualificada, um processo deliberativo qualificado. Então, nessa compreensão que o Habermas tem pós-metafísica do mundo, só vai ter legitimidade o direito que surge desse processo de formação discursivo da opinião e da vontade de cidadãos que têm os mesmos direitos. Não existe libertarismo, não existe um liberalismo absoluto em Habermas. É necessário garantir, é necessário que as pessoas deliberem a partir de um ponto central, não de um ponto igual, mas que não haja tanta diferença. E aqui ele se comunica muito com outro autor chamado John Rawls, o liberalismo igualitário de John Rawls. Em outros termos, a autonomia privada dos cidadãos remete a gente à legitimidade do direito. O Habermas vai defender que essa autodeterminação individual, e eu só tenho autodeterminação individual se eu tiver um mínimo, tá? O mínimo existencial, se você quer uma linguagem constitucionalista, essa autodeterminação individual é uma condição necessária para que eu tenha uma autodeterminação política. E aqui reside a chave da compreensão do paradigma procedimentalista do direito, que é a chamada co-originalidade. A autonomia individual não vive sem autonomia pública. As duas são co-originárias, que é o que é chamado de equiprimordialidade ou co-originalidade, que é o segundo elemento para compreender esse paradigma procedimentalista. Vamos lá. Essa compreensão procedimentalista ela vai concretizar direitos fundamentais. Ele vai garantir com esses direitos fundamentais essa autonomia privada de sujeitos que são iguais em direitos, e essa autonomia privada ela vai harmonizar. Isso vai harmonizar a autonomia privada de sujeitos iguais com a ativação de uma autonomia pública enquanto cidadão. Eu só posso considerar a possibilidade de um voto consciente, de uma participação ativa em sociedade, se eu tiver garantido os meus direitos fundamentais, se eu tiver garantida a minha autonomia privada. Uma autonomia não vive sem a outra. Essa é a ideia de equiprimordialidade ou de co-originalidade. Foi isso que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais perguntou em 2018.
descreva o que significa equiprimordialidade ou cooriginalidade em Habermas. Então eu vou ler para vocês aqui onde é que ele explica essa ideia de equiprimordialidade, ou na minha tradução aqui, cooriginalidade. Diz o Habermas: uma ordem jurídica é legítima na medida em que assegura a autonomia privada e a autonomia cidadã de seus membros, pois ambas são co-originárias. A autonomia privada, direitos humanos, direitos fundamentais, e a autonomia pública, a participação do cidadão na vida política. Ao mesmo tempo, porém, ela deve sua legitimidade à forma de comunicação nas quais essa autonomia pode manifestar-se e comprovar-se. A chave da visão procedimental do direito consiste nisso, uma vez que a garantia da autonomia privada através do direito formal se revelou insuficiente e dado que a regulação social através do direito, ao invés de reconstituir a autonomia privada, se transformou numa ameaça para ela, só resta como saída tematizar o nexo existente entre formas de comunicação que, ao emergirem, garantem autonomia pública e privada. Uma autonomia pública e privada garantida por um processo de deliberação qualificada por esse procedimento. Os cidadãos, portanto, eles vão ter autonomia pública garantida através dos direitos de participação democrática. Somente assim, o Habermas diz que vai garantir o que é chamado de autolegislação. Eu li isso no começo do nosso encontro de hoje. As normas às quais eu me submeto, elas só são legítimas porque elas são feitas por mim, coletivamente, discursivamente. Vou ler de novo o trecho que ele explica isso, a ideia de legitimidade do direito. Veja só como Habermas explica isso. Página 139. A co-originalidade da autonomia privada e pública somente se mostra quando conseguimos decifrar o modelo da autolegislação, é a expressão que ele usa, através da teoria do discurso, que ensina seres os destinatários simultaneamente os autores dos seus direitos. Eu sou autor do direito e também destinatário do direito. Assim, nessa descrição procedimentalista do direito, onde a autonomia pública e a autonomia privada, elas são interdependentes, elas são ligadas ou são equiprimordiais ou co-originais, isso é o que gera uma democracia efetiva, e essa democracia radical e efetiva é o que legitima a atividade jurisdicional. A atividade jurisdicional é o que legitima o direito, a ordem jurídica e o próprio Estado. Tá? Só assim a gente vai alcançar essa realidade que muitos dizem que o Habermas ele é um pouco quimérico, assim, né? Essa realidade na qual a legitimidade do direito ela advém do fato de que os afetados pelas normas eles se reconhecem como coautores dessas normas positivadas. É assim que a gente vai entender a ética procedimentalista ou o paradigma procedimentalista em Jürgen Habermas.